Como eu tenho prometido para vocês, eu estou aqui para dar um update a respeito dos sinais que Deus tem feito nos céus. O vídeo de hoje, na verdade, eu quero reagir a uma notícia que eu recebi que me deixou impressionadíssimo, gente. Lá em Israel, na fronteira entre Israel e Síria, porque vocês sabem que ali nas colinas de Golã é uma área muito sensível, muito delicada, sempre tem ataques terroristas, bombas, é uma coisa assim impressionante, né? Houve uma aparição de uma nuvem, gente, uma nuvem muito espessa, né? Uma nuvem de chuva muito forte, mas do lado da Síria, praticamente em toda a fronteira, e eu quero então reagir a uma notícia, né? Eu quero ler para vocês e comentar, porque eu não tenho dúvida de que isto é mais um sinal que Deus está mostrando. Bom, gente, o título da notícia é Coluna de nuvem protege fronteira de Israel e chama atenção nas redes sociais. A coluna de nuvem se formou na parte síria da fronteira, se limitando aos muros de Israel. O fenômeno se tornou uma espécie de barreira da nação judaica. Olha que coisa interessante, gente. E aí diz assim, em meio à intensificação das atividades terroristas na região das colinas do Golã, norte de Israel, né, divisa com a Síria, localizadas entre o território de Israel e Síria, uma espécie de barreira formada por uma nuvem foi registrada por soldados israelenses na manhã da última quinta-feira, dia 1º de outubro. A coluna de nuvem se formou completamente na parte síria da fronteira, se limitando aos muros de Israel. O fenômeno se tornou uma espécie de barreira da nação judaica e tem chamado a atenção nas redes sociais. E aqui eu quero comentar um pouco a respeito disso. Queridos, eu creio que o sentimento de antissemitismo, né, está cada vez mais crescendo no mundo. O mundo está vivendo momentos caóticos, mas as pessoas estão perdendo um pouco aquela preocupação que sempre tiveram, estou falando dos cristãos, né, pela nação de Israel. E a verdade é que os inimigos de Israel estão se fortalecendo, estão se unindo, quer dizer, estamos falando de Irã, estamos falando de Síria, estamos falando de Turquia, estamos falando, né, de Rússia, de China, estamos falando de uma guerra de Gog e Magog que está lá em Ezequiel 38, que pode estourar. Agora, Israel, ainda que seja o povo escolhido, a grande maioria do povo judeu que habita em Israel hoje é secular. Ou seja, vive a sua vida, é uma nação democrática, eles trabalham, produzem, são extraordinários na área de tecnologia, mas muita gente não discerne espiritualmente o que está acontecendo. E a verdade é que eu creio que Deus tem dado este sinal, deu este sinal, para, em primeiro lugar, avisar a nação de Israel. Quando chegar a hora, tá? Alguém vai dizer, mas uma nuvem não protege nada. Mas eu creio que Deus está sinalizando que quando chegar a hora de Israel ser de fato invadido por esses inimigos, né, que a gente sabe, essa guerra de Gog e Magog, inimigos que compreendem Irã, né, Síria, Turquia, Rússia, China, que quem defenderá Israel será o próprio Senhor. Então, o que eu acho interessante é que uma notícia como essa, ela mostra soldados israelenses que estão acostumados a guerrear, se defenderem, né? O exército de Israel é sensacional, eles são muito bem treinados, mas a história mesmo de Israel recente tem mostrado livramentos sobrenaturais de Deus em momentos em que as armas não foram suficientes. Então eu vou continuar lendo aqui. O vídeo registrado por um dos soldados das Forças de Defesa de Israel mostra o fenômeno cercando a fronteira do país e alguns militares filmando o momento. As imagens tiveram mais de 6,3 milhões de visualizações no Facebook, e eu vou mostrar aqui para vocês, por mais de 169 mil pessoas até o momento. Quer dizer, hoje tem muito mais, né?
Muitos internautas têm classificado a tempestade de nuvem como uma intervenção divina. E aqui, aspas, né? Este é um grande milagre. Observe como Deus parou esta enorme tempestade exatamente na fronteira. Obrigado, Pai, escreveu Ilfat Romano, né? Um soldado. Aí continua aspas. O que mais você precisa para acreditar em Deus? Questionou Netanyahu Tanaami. O Criador do mundo está nos protegendo, afirmou Nissim Nahum. Disse antes do surgimento da barreira de nuvem, 4 militares do Estado Islâmico dispararam contra uma patrulha das Forças de Defesa de Israel no lado sírio da fronteira, registrando o primeiro ataque direto do grupo terrorista à tropa israelense. Os soldados israelenses responderam imediatamente ao ataque. Bom, então vejam que coisa interessante. O texto aqui está dizendo que a tempestade que formou uma nuvem praticamente reta, né, na fronteira e do lado da Síria, se formou exatamente depois deste ataque terrorista, né, que um grupo terrorista ali que estava do lado da Síria desferiu contra os soldados de Israel. Gente, Deus está falando. Eu não quero que você, com isso, fique amedrontado. Ao contrário, que você exulte. Jesus disse, quando vocês virem essas coisas acontecendo, exultai, porque está próxima a redenção. Eu creio, gente, que o povo de Israel, que hoje acredita muito nas suas forças, precisa se voltar mais para Deus, mas quando chegar a hora, Deus prometeu que a vitória virá, e não virá por conta de aliados humanos, mas pela intervenção do próprio Deus. E você que não é um judeu, que não está morando lá em Israel, mas que crê que o Rei dos Reis está voltando, você também pode entregar a sua vida para Ele, porque o nosso Deus também luta e contende por nós. Vivemos tempos difíceis, em que claramente nós percebemos uma má vontade, aliás, mais do que uma má vontade, um preconceito contra a fé cristã, contra a nossa maneira de crer em Deus e, portanto, a gente percebe que está crescendo o número de adversários, mas lembrem-se, queridos, o nosso Deus reina, Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então entregue a tua vida, entregue os seus problemas e, sobretudo, confie que Ele tem cuidado de nós.